ideias e depois eu já passo a palavra para o Milton. Então, na semana passada eu tentei mostrar em um primeiro momento, né, que o lugar, o âmbito do ensino religioso na interface com o mundo contemporâneo. Poder-se-ia dizer que o ponto de convergência do ensino religioso, das religiões, de um modo geral, se dá na interface com o mercado, né? O mercado que atualmente é reificador, né? Ele produz, então, o que o Hugo Assmann classificou. Hugo Assmann é um teórico gaúcho, infelizmente já falecido, que o Hugo Assmann classificou de lixo histórico, ou seja, quem não está dentro do mercado, que uma vez se unindo à linguagem religiosa se torna o Deus mercado, então não tem salvação. E estes que não têm salvação, por sua vez, então, tornam-se lixo histórico. Não é uma expressão muito forte que do Hugo Assmann, mas a gente vem observando isso aí através de outros autores que também tematizam essa questão. Claro, não se trata de nenhum modo aqui de pretender eliminar o mercado, que seria algo inconveniente, até porque a gente precisa dele, né, para a nossa sobrevivência. O que se trata, ou nós precisamos pensar e repensar com o ensino religioso, é amalgamar esse mercado predador, né, em algo mais solidário, né, que possa gerar esperança e uma vida digna para todas as pessoas. Daí que o ensino religioso ele tem um papel decisivo, né, para ajudar a pensar sobre a atual conjuntura, até porque os pressupostos do nosso mundo contemporâneo são pressupostos oriundos das matrizes religiosas, da linguagem religiosa, né? Então, o ensino religioso ele tem aí uma importante função de ajudar a entender como que esse mundo opera a partir de uma base, de uma linguagem que veio do universo religioso. Por isso que nós poderíamos lembrar aqui da epígrafe que eu trouxe naquele primeiro momento sobre as teses de história do Walter Benjamin, em que ele diz que a teologia atualmente ela é pequena, feia e não ousa se mostrar, e a gente fez um pouco a analogia com o ensino religioso, né? Uma disciplina que por muitos é considerado desta maneira, mas que, no nosso entendimento, não é bem assim, né? A gente é professor de ensino religioso com muito orgulho e sabemos da dimensão que nós temos pela frente e o que nós podemos explorar e trabalhar com, com os jovens e os adolescentes. A segunda ideia que eu gostaria de falar rapidamente tem a ver com a questão da humanização, tá? Se a gente for parar e observar alguns teólogos ou antropólogos, eles vão dizer, olha, formação religiosa, educação religiosa, no amplo sentido do termo, dá para você dizer que é coetâneo com a humanidade, né? Podemos aí pegar o René Girard, um antropólogo contemporâneo, um francês, que vai defender um pouco essa linha, né? Então, é possível verificar que desde as sociedades arcaicas até as sociedades mais complexas, tem algum ensinamento religioso, né? Nesse sentido, a questão do ensino religioso é uma questão antiga, o que não significa que ela seja anacrônica, obsoleta, ou até mesmo mecânica, né? Que ela se dê de uma única maneira, né? De um único método, de uma única metodologia. Antiga, porém fundamental, né? Se não estivesse aí, se não fosse fundamental. Ademais, em determinadas culturas, nós podemos até observar isso, a esfera religiosa dita a esfera social, como, por exemplo, a esfera social não somente, mas também a política, como, por exemplo, a sociedade de castas do hinduísmo, há pouco tempo atrás, as tribos xamânicas, né?
E, se a gente quiser fazer uma análise mais aprofundada, poder-se-ia dizer também, conforme o historiador Raimundo Faoro, inclusive no Brasil, cruz e espada sempre andam juntas, né? Então, nesse horizonte, né, surgem novas questões sobre o ensino religioso que são imprescindíveis. E eu diria que três questões aqui nós precisamos ter em mente: a humanização, a concepção antropológica e uma questão axiológica. Axios no grego significa valores, né? Então, toda a dimensão da ética, da moral e da moralidade. E são três coisas diferentes, né? Então, toda concepção educacional, pelo menos, lida com essa tríade, né? Que é a humanização, uma concepção de sujeito, de homem, e também com valores. Devido ao nosso tempo, eu vou me deter aqui à questão da humanização, que me chama muito a atenção. E vou chamar para a nossa conversa o Immanuel Kant, do século XVIII, o iluminista, né? Abre aspas, vou citar ele. O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação, entende-se o cuidado de sua infância, a conservação, o trato, a disciplina e a instrução com a formação. Consequentemente, o homem é infante, educando e discípulo. Fecha aspas. Então, segundo Kant, o animal homem é a única criatura que precisa ser educada, por diversas razões. Educada, ensinada. Inclusive, o Kant deixa isso subentendido nesse texto que ele escreve sobre a educação física e a educação, né? Entre as principais razões, né, eu gostaria de destacar a humanização, né? Com isso, categoricamente, pensando e afirmando aqui que ninguém nasce humano, mas torna-se através da imersão nas tradições culturais e de conhecimento. O que nos humaniza, então? O que nos humaniza? É o contato com as tradições de conhecimento e as tradições culturais. E as tradições de conhecimento, cabe frisar aqui, não deixam de ser culturais, porque tudo que o ser humano faz, de certa maneira, é cultural. Nós habitamos um mundo, um universo cultural. As religiões são culturais, por assim dizer, né? Existem poucas coisas que nós, seres humanos, realizamos da ordem biológica física, desse determinismo biológico e físico. Vou citar algumas: comer, beber, dormir, né? São as coisas que a gente segue a natureza. Mas fora isso, nós criamos todo um universo cultural, né? Então, o que nos humaniza? É adentrar nesse universo cultural. E também vai ser um dos pressupostos da pensadora judia Hannah Arendt, um pouco mais tarde, no século XX. Tá? Então, daí que um dos papéis fundamentais da educação no sentido geral, e também do ensino religioso, falando mais restritamente aqui, consiste precisamente em apresentar tradições. E no que tange ao ensino religioso, eu diria, conforme o professor Nuli também já enfatizou com vocês, a melhor maneira de fazer isso é dentro das ciências da religião, né? A partir do fenômeno religioso. O que a história diz sobre determinado fenômeno religioso, a geografia, a psicologia, a antropologia, a filosofia e assim por diante. E eu quero chamar um detalhe aqui, atenção para um detalhe, para um elemento que eu considero de suma importância. Estou quase finalizando, gente. Apresentar tradições é radicalmente diferente do que formar para. Quando eu apresento uma tradição, eu pressuponho que o outro ele tem autonomia, né?
Agora, quando eu estou formando para, eu estou cerceando essa autonomia no aluno. Por exemplo, formar para a vida. Ora, mas eu não tenho a receita de como é a boa vida, né? Se eu quero formar para a vida, eu tenho que dizer, eu tenho que ter a receita da boa vida. E quem tem a receita da boa vida? Formar para a cidadania. Eu diria que a gente prepara para o exercício da cidadania. Quando a gente apresenta tradições, a gente espera que o educando ele seja capaz de se valer dessas tradições para, por ele próprio, tomar as decisões. Caso contrário, nós estamos sendo um pouco que autoritários, não é verdade? Então, eu gostaria de insistir, né? Somos aqueles que apresentam tradições, deixando a autonomia com os alunos. Por que que isso é importante? Porque só quem é autônomo, quem é livre, pode construir a sua história de vida. Se eu não sou livre, se eu não posso pensar por mim, se eu não posso tomar as decisões, eu não vou viver os meus sonhos, vou viver os sonhos de outras pessoas, né? E se a tarefa do ensino religioso, então, consiste em apresentar tradições, né, tradições do conhecimento teológico, tradições das religiões, das filosofias de vida e assim por diante, que tem várias, né, tanto orientais, ocidentais, latinas e assim por diante. Que relevância isso tem no atual contexto, né? Por que que é preciso apresentar tradições no mundo contemporâneo, tradições que concernem ao religioso? Ora, sem sombra de dúvida, poder-se afirmar que a importância consiste em fomentar uma cultura de paz, de fraternidade e, sobretudo, de diálogo. Conforme Ignacio Roamet, os últimos grandes conflitos mundiais, em sua maioria, têm relações com o fundamentalismo religioso. Se for assim, o caminho da paz mundial perpassa pelo diálogo ecumênico, interreligioso e cultural. O ecumênico, então, que acontece entre algumas tradições cristãs, o interreligioso com todas aquelas que professam a crença em Deus ou que têm preceitos importantíssimos, valiosos para a humanidade, e o cultural, que é o mais denso. Sugiro a obra de Adela Cortina, Cidadãos do Mundo, não é cidadão do Brasil, da Espanha, da Alemanha, é do mundo. Hoje, os problemas que nós temos, eles são mundiais, então eles têm que ser pensados a nível mundial, né? Então, o diálogo cultural, ele é o mais amplo e o mais denso também, porque ele pressupõe conversar com ateu, teísta, com quem acredita em Deus, com quem não acredita, com agnóstico e assim por diante. Tá? Então, ele está para além da cultura, certo? No entendimento de João Batista Libânio, abre aspas, a religião casada com o poder é perigo de guerra. Sem paz entre as religiões, não há paz mundial. E esse tema é essencial para o ensino religioso. Todavia, o diálogo só é possível quando se está em pé de igualdade, dito de outro modo, quando compreendemos minimamente o outro, suas crenças, razões, ações e emoções. Às vezes os alunos me perguntam, professor, por que que a gente tem que estudar tradições orientais, tradições xamânicas, etc. Ora, para minimamente a gente estar em pé de igualdade para dialogar e tentar resolver os problemas. Senão, não há diálogo. Não há diálogo. Portanto, para concluir aqui, para não me alongar mais ainda, potencialmente, o ensino religioso é imprescindível na compreensão do mundo contemporâneo e, por assim dizer, também pode propor alternativas. Além disso, está implicado com a mediação com os grandes problemas da humanidade, que é um pouco essa segunda parte da minha fala. Vou terminando por aqui, agradeço a paciência de vocês em me escutar
E qualquer dúvida, estaremos aí à disposição para conversarmos, se der tempo, né? Obrigado e desculpa, Milton, me alonguei um pouquinho demais. Muito obrigado. Acho que não se alongou demais, não. Estava muito bom de escutar, não se alongou demais, não, professor Leandro. Minha saudação, minha alegria de estar aqui e sei do compromisso. Muitos nomes e rostos conhecidos, profs, colegas, estudantes. Então, nesse sentido, a partir dessa reflexão em 2 momentos que o professor Leandro nos trouxe, várias questões eu vou retomar. Inclusive, eu quero começar compartilhando. Eu penso assim que também é importante, o professor Leandro citou vários livros, obras, e acho que uma coisa que está bem acessível a nós todos é o material que o Instituto Humanitas da Unicinos tem produzido. Então, quem está ao vivo aqui, um pequeno textinho que o Leonardo Boff, há 3, 4 anos lançou. Acho que é importante porque aqui eu também já trago alguns materiais que são importantes de compartilhar. E nesse sentido eu quero dar os parabéns à 14ª Coordenadoria de Educação a estar aceitando. Sou professor da rede estadual há quase uma década e não me lembro de formação específica. Acho que é um avanço, uma coisa que precisa acontecer, e acho que aqui tem ousadia e também a resistência que eu vou procurar explorar um pouquinho. Pensar, muitas vezes, aquilo que a gente trabalha, que isso vem junto muito essa ideia da nossa formação. O professor Leandro falava muito a respeito da tradição. E eu desafio a cada um e cada uma que está aqui ao vivo, ou que nos assistirá em outro momento, a pensar na nossa formação. A nossa formação judaico-cristã. Como ela se dá, como ela acontece, como a gente trabalha ela também com os nossos alunos. Todos nós, professores da rede estadual, municipal, privada, mas estamos ligados à educação básica, pensar os pequeninhos, pensar os adolescentes, pensar os jovens, que muitas vezes nos indagam acerca disso. Para que estudar as tradições, como dizia o Leandro? Ou seja, o que são as tradições? E muito daquelas questões que vêm, mas que vêm com uma carga da nossa formação enquanto profs. E o quanto nós, muitas vezes, acabamos trazendo, se nós olharmos a BNCC, que é pensada mais para educação, o ensino fundamental, ela tem 2 princípios, 2 elementos mais fortes, que é a questão das identidades e alteridades. Eu penso que talvez a questão das identidades, a gente trabalha esse eu, o outro no mundo, mas pensar o outro de maneira específica. E aqui, novamente, eu trago, dizer, nós, de certa maneira, ficamos órfãos nesses últimos anos, principalmente para quem já trabalha ensino religioso há muitos anos, porque nós tínhamos um roteiro básico, um referencial. Quem é que aqui não lembra da revista, do jornalzinho Mundo Jovem? Quando eu pensava esse momento, dizer, e de uma hora para outra, um grupo, ele foi desconstituído. E eu trago, por exemplo, não sei se todos e todas conseguem ver, o tema da campanha da fraternidade desse ano, que propõe um tema ecumênico, que é a 5ª vez que a campanha da fraternidade é ecumênica, que principalmente nos provoca a fazermos o diálogo diferente. Eu lembro na minha trajetória estudantil, um professor que muito me chamou a atenção, aliás, os professores, muitos nos marcam, espero que nós todos sejamos aqueles professores que nos marcam do ponto de vista positivo, é importante, mas o professor dizia, talvez nós, líderes, referências, muitas vezes temos um pouco de dificuldade de pensar a questão do ecumenismo, mas o povo, no dia a dia, na sua simplicidade, no seu ritmo de vida, ele vive talvez muito mais a questão do ecumenismo do que nós, líderes, muitas vezes. Eu lembro que era um sacerdote da Igreja Católica na época, ele dizia isso, ele era professor e padre também, mas ele dizia, provavelmente o ecumenismo acontece muito melhor lá na base, nas comunidades, no bairro, na vila, do que propriamente nas nossas igrejas, nos nossos templos. E aquilo me chamava muita atenção, porque aquilo, dizer, poxa, como é que a gente, então, tem tanta dificuldade? A gente fala muito em ecumenismo, na escola se fala muito em interdisciplinaridade,
De como é que trazer essa temática, por exemplo, concretamente do tema da campanha da fraternidade, para dentro das nossas áreas. E aqui eu quero destacar, porque nós estamos pensando no ensino religioso, também na questão das vivências, experiências, porque vivências escolares, desculpa, que as duas colegas trouxeram para nós na etapa que a gente iniciou na semana passada. A Suzana, eu destacaria assim 2 aspectos, que a Suzana lá da Escola de Guarani trazia. Essa questão da integração dos componentes, claro que nós estamos pensando lá nas séries iniciais, que talvez é mais simples, no sentido que é muitas vezes a mesma prof que pensa. Então, pensar a questão da integração dos componentes, das matérias, das disciplinas, mas ela também destacava um outro aspecto, que era a questão do envolvimento familiar. O quanto as famílias também precisam ser desafiadas. E ela destacava 2 datas comemorativas, a questão do dia da comunidade em torno do Dia das Mães e dos Pais, de esse momento. E a outra questão que a prof. Lisângela trazia, dessa questão da interação tecnológica que está aí. E nesse sentido, eu como professor das ciências humanas, mas quero dizer também com muito orgulho, como diz o professor Leandro, professor de ensino religioso, é importante que a gente também tenha formação humanística, formação humana. E Antônio Nova, um dos maiores professores reconhecidos hoje no mundo inteiro pela questão da educação continuada, ele dizia muitas vezes, quando esteve aqui aos 3, 4 anos, ele destacava: nós precisamos dialogar uns com os outros, nós precisamos nos ouvir. Eu penso que esse momento aqui, a 14ª Coordenadoria de Educação, junto com a Diocese, nós somos frutos dessa formação humanística. Professor Leandro, professor Milton e outros, professor Aloísio, foram nossos mestres, nos colocam nesta condição, porque nós somos deste lugar. A gente vai se constituindo muito a partir do lugar. E aqui tem um aspecto que eu penso assim, ó, esses últimos anos, sempre quando me foi proposto trabalhar em ensino religioso, eu aceitava com muito gosto. Até final de janeiro, final da nossa ano letivo, eu trabalhava com 8º e 9º anos. Dizer, o quanto é desafiador, mas é importante trazer isso para a nossa formação. Porque além das tradições, tem aspectos que a gente talvez não se dê tão por conta, da tanta importância, que é a questão cultural. Acho que essa ideia da questão cultural, ela é muito forte, ela precisa ser bem trabalhada, entender, por exemplo, nas apresentações das experiências, se falava em datas comemorativas. As datas comemorativas, sim, é importante, mas vamos pensar, por exemplo, e aqui depois eu quero trazer uma pequena referência de Paulo Freire. Esse ano nós estamos lembrando o centenário do nascimento do Paulo Freire, dizer o quanto a questão da escola, das resistências, mas o quanto nós, muitas vezes, também desconsideramos as religiões, aquelas de um veio, como é que eu diria assim, menores, que não tem aquele respaldo, não tem um reconhecimento da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de trazer, ter presente essas experiências, essas vivências, elas são importantes para nós fortalecermos uns aos outros. Acho que esse espaço que está sendo oportunizado aqui é importante, mas também pensar em ensino religioso. Como que a gente, muitas vezes, cai quase que no nosso colo, e eu passei um pouco por essa experiência, e me sentia muito desafiado, mas uma oportunidade de assumir isso, de pensar de como trabalhar o ensino religioso com jovens, com adolescentes, uma vez que nós não temos um instrumento, muitas vezes, constituído. E aqui eu quero, além de citar, onde eu busco muitas informações, textos, entrevistas, que é o Instituto Humanitas, que eu já compartilhei aqui um texto, eu também quero indicar um nome que é muito importante, vocês podem, inclusive, seguir ele nas redes sociais, que é Ney Alberto Spies. Ele é um professor da rede estadual e municipal de Passo Fundo. E ele constituiu, junto com um grupo, esse ano, uma formação para professores da rede municipal de Passo Fundo. E está sendo muito bacana, assim. Inclusive, eu vi que ele postou, eu quero compartilhar aqui no material, também materiais para podermos ter subsídios. Por onde a gente parte? Por onde a gente busca
materiais que possam nos auxiliar, serem roteiros nesse processo formativo. E essa é uma questão que nós temos que termos bem franco, assim, sermos bem sinceros. Somos parte de um processo formativo continuado. Nós todos fomos buscando sempre a formação, mas o processo continuado, ele é fundamental e é muito, muito importante. Eu penso que a temática das religiões, das igrejas, das religiões, das tradições, elas cada vez mais perpassam esse processo. E eu quero citar duas frases da Base Nacional Comum Curricular, especificamente sobre a questão do ensino religioso. O ensino religioso é uma das ciências de conhecimento que faz parte do processo de formação humana integral e que precisa ser entendida, conhecida, respeitada e abordada no contexto escolar com propriedade que merece, diante do todo que a mesma representa. Ou seja, o quanto nós temos um compromisso, uma responsabilidade. E aqui está o grande desafio de todos nós. Quem mora em municípios menores talvez tenha um pouco essa facilidade um pouco melhor de ver o contexto, a realidade. Mas nós que moramos, não em cidades grandes, médias, importa, a gente vê a pluralidade religiosa que existe, a variedade de igrejas. Como entender isso? Por quê? Porque esses alunos que vêm até nós, eles são parte dessa diversidade toda. E como é que nós reconhecemos? Como é que a gente não restringe? Como é que a gente não poda de maneira que possa ferir? De reconhecer essas diferenças que eles estão mergulhados. Inclusive, semana passada eu passei por uma situação de uma aluna que disse que teve problemas no ano letivo, porque sua religião, a sua igreja impedia, não queria que ela participasse na aula sexta-feira à noite. Ela teve, inclusive, dificuldade para concluir o ensino médio. Então, dizer, esses são os desafios que estão chegando até nós. Ou seja, como reconhecer, claro que isso é importante. E aqui nós precisamos ampliar a nossa formação. Eu acho que foi muito contemplado na parte teórica que o professor Leandro nos trazia sobre esse processo de humanização, esse processo, o quanto as tradições religiosas nos engrandecem. A gente ouvir minimamente essas diferentes tradições, essas diferentes culturas que existem, porque todas elas têm imbuídas em si um processo religioso. E esse primeiro texto que eu compartilhei, do Leonardo Boff, ele chama muita atenção disso. Na época era discussão forte a questão da obrigatoriedade, da inserção do ensino religioso no currículo escolar. Acho que essa questão aqui no Rio Grande do Sul, de modo especial, a gente avançou, e hoje está aí. Quem são os profs que têm assumido o ensino religioso? Mas o Leonardo Boff, um grande teólogo, um grande cientista social, ele destaca, ele faz um certo paralelo, um textinho de uma página, bem breve, ele chama a atenção dessa questão do quanto, ele faz um paralelo com o Pequeno Príncipe, mas ele chama a atenção dessa questão da dimensão da espiritualidade. O professor Leandro chamava a atenção dessa questão antropológica. O ser humano tem imergido, tem inserido essa dimensão antropológica do ser. Nós somos seres que a dimensão espiritual, ela precisa ser encarada, ela precisa ser enfrentada. Então, nesse sentido, eu chamaria muita atenção nesses aspectos. O quanto nós nos damos por conta e o quanto o ensino religioso nos faz imergir, faz encarar as questões existenciais da vida. Vamos pensar a dimensão da finitude humana. Leandro citou Immanuel Kant. O único ser que precisa de educação é o ser humano. Mas também levantar essa dimensão da finitude humana. Hoje existem vários teóricos que refletem que essa dimensão da espiritualidade, essa dimensão religiosa, que a maioria das pessoas, elas buscam, elas têm sede, principalmente pela dimensão da finitude humana. O que é isso? A questão da morte. Entender este momento, este lugar, esse aspecto que nós todos estamos envolvidos. E nesse momento tão duro para todos nós, esse embate de se é o momento do retorno para as aulas, mas essa questão de colocar em risco, talvez a questão mais cara da dimensão humana. É a dimensão mais cara no sentido de ser algo
quase que sagrado. Entender o que é o sagrado é uma dimensão ampla, e como o nosso linguajar ele é religioso. Por isso, nós não podemos ficar encarando o ensino religioso como quase uma disciplina minoritária. Hoje de manhã a gente estava ainda organizando as aulas, a dimensão por retorno. Quantas vezes o ensino religioso fica como aquela quase segunda opção? Isso nós precisamos encarar com coragem. Dizer, quanto o ensino religioso é uma disciplina importante e fundamental para os dias que nós vivemos. Eu diria assim que é um ato de humanização no sentido da resistência. A resistência é entendida no sentido de resistir a tudo e a todos, encararmos com muita coragem, com muita ousadia, e que justamente a gente possa pensar. E pensar, por exemplo, citando uma pequena passagem do Paulo Freire, ele trabalha essa dimensão da resistência do ponto de vista da organicidade, da dimensão cultural. São manhãs necessárias à sobrevivência física e cultural dos oprimidos. O sincretismo religioso afro-brasileiro expressa a resistência ou a manha com que a cultura africana escrava se defendia do poder hegemônico, do colonizador branco. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nós afirmamos. Ou seja, essa ideia que nós precisamos resistir, eu faço um pouco esse paralelo do ensino religioso quase como uma questão de sobrevivência, quase que de resistência dentro do currículo, porque tem muitas temáticas, muitos temas, muitas temáticas que precisam ser, e uma das experiências que eu vou tentar dizer em 20, 30 segundos, que mais me chamava a atenção no mês de setembro. Sempre fazia questão em uma ou duas aulas de ensino religioso, quando eu trabalhava no passado, e no presencial também, antes da pandemia, a temática do Setembro Amarelo. E trabalhava alguns textos da área da psicologia, dizer, abordar, por exemplo, esse tema do mês de setembro ao amarelo. Por que ele é amarelo? Porque, do ponto de vista, hoje há uma preocupação na OMS, da Organização Mundial da Saúde, OMS, desculpe, do ponto de vista de preocupar-se com a vida, porque a vida está sendo ressignificada ou perdendo o sentido, o sabor, do ponto de vista dos nossos estudantes, dos nossos jovens. E, nesse sentido, é importante que a gente se dê por conta que eles encaram com muita vivacidade, eles encaram com muita alegria esse tema, porque talvez poucos tenham a coragem de enfrentar o tema do suicídio, e a gente sabe que o suicídio juvenil está aí. Ou seja, como é que a gente trabalha? Como é que a gente encara? Quer dizer, essa temática, esse contexto, por exemplo, é sempre, mas só citando um filme que eu acho que ele precisa ser reproduzido, o livro, o filme, O Vendedor de Sonhos. Quer dizer, esse encarar a vida com muita seriedade, no sentido de trabalhar ele com responsabilidade, com maturidade, no sentido de chamar para o compromisso. E por que eu penso esses viés? Então, citando uma experiência que me marcou também, ano 2018, 2019, eu trabalhei presencialmente o ensino religioso e olhando nos olhos dos jovens, do oitavo, dos nonos, dos primeiros anos do ensino médio, me chamava muita atenção como eles eram receptivos a essa temática. De por que, de fundo, está a discussão da vida humana. Se tem algo sagrado, se tem algo que a gente precisa prezar, precisa cultivar, a questão da dimensão do cuidado é a questão da vida humana. Então, nesse sentido, minha reflexão, pensei um pouco nesse aspecto, nesse âmbito um pouco. Por quê? Porque pensar o ensino religioso é, acima de tudo, estar envolvido com o processo de educação, mas um processo de educação que nos ajude a reconhecer essas diferenças que existem, os nossos alunos, as realidades humanas, sociais, políticas, e de modo especial aqui, realidades religiosas. Então, no sentido de reconhecermos as diferenças e de sermos tolerantes, não no sentido de tolerar, de ser quase insignificante, no sentido de respeitarmos aquela diversidade. E, com certeza, eu acho que nós somos muito mais marcados pelas diferenças do que pelas semelhanças. E sempre desafio a pensar nos nossos círculos de amizades.
Claro que nossos grupos, nossas amizades, a gente tem vínculos de proximidade e afinidade, mas talvez nós somos muito mais marcados pelas diferenças do que propriamente pelas semelhanças. Ou seja, como é que a gente pensa, como é que a gente constitui, como é que a gente se coloca no mundo enquanto partícipe. E nesse sentido, dizer, ser professor de ensino religioso tem que ser algo que nos motive, algo que nos encoraja, para a gente poder dizer. Penso que é difícil nós termos um professor que seja exclusivamente do ensino religioso numa escola. Uma escola pequena, média ou grande. Então, nesse sentido, quando a gente é desafiado a trabalhar esta área, trabalharmos essa disciplina, essa matéria, desde os pequeninos até lá o ensino médio, que ela seja um processo de auxiliar, de busca por um processo de humanização, e ela nos torne um pouco mais humanos. Então, nesse sentido, as referências, de modo especial, um lugar, um canal de a gente buscar muitas reflexões, muitos lugares. Claro que é sempre importante estudar obras, mas muitas vezes a gente está tão envolvido com aulas, com tarefas, com planilhas. Eu penso que o Instituto Humanitas, que se juntou com o site do Adital, tem materiais muito bons que possam nos auxiliar. Materiais, pesquisas, entrevistas, no sentido de ser esse canal, esse lugar da gente buscar ferramentas, buscar auxílios. E outras temáticas, no sentido de a gente procurar também ouvir as igrejas, procurar ouvir os líderes religiosos, buscar ouvir as vivências escolares que existem, acho que elas são bem importantes para nos fortalecer. Às vezes a gente é dois profs numa escola, mas quando a gente consegue se fortalecer, buscar uns aos outros, a gente vai sendo um pouco essa ideia, essa imagem também bíblica, mas não somente. Uma vara sozinha a gente quebra bem facilzinho, mas umas 20, 25 varinhas, elas não são tão fáceis de serem dobradas. Então, nesse sentido, eu penso que a gente se fortalece sempre, e isso não é só para o ensino religioso, na convivência escolar, no processo da comunidade escolar, a gente se fortalece juntos. Um pouco por este viés, a minha reflexão. Então, depois desta fala do professor Leandro, né, trazendo essa questão da humanização, de trabalhar o ensino religioso voltado para a humanização, a partir dessa reflexão, da reflexão do professor Milton, trazendo também a questão das vivências escolares, trazendo subsídios para os colegas de ensino religioso, o assumir o componente ensino religioso, e também ser como uma resistência, enquanto professor, trazer temas para refletir dentro da nossa matriz de referência que nós temos no ensino religioso, que essa matriz torna as escolas com um único objetivo, né, para desenvolver as habilidades que precisamos. Eu gostaria que vocês, professores, também se manifestassem. Se alguém gostaria de falar, de trazer alguma experiência, de fazer algum questionamento para o professor Leandro, para o professor Milton, é nesse momento que nós podemos também contribuir e juntos aprender. Então, fica à disposição. Enquanto isso, a colega vai preparar para apresentar o trabalho da prof. Suzana. Mas eu gostaria de ouvir, assim como o Milton, o Leandro, gostariam também de ouvir os professores que estão no chão da sala de aula, que estão nesse trabalho remoto, trabalhando com o ensino religioso. Algum questionamento? Então, enquanto vocês pensam, podem questionarem depois, né? Podem perguntarem, podem se inscreverem. Eu chamo a prof. Lisângela, que vai fazer a apresentação da prof. Suzana. Prof. Lisângela.
Eu sou a professora Suzana, da Escola Estadual de Ensino Médio João Chitinsky, e estou aqui com a turma 31, que tem um recado para você. Deus, peço que cuide de cada família e que o coronavírus passe. Entregue tudo em tuas mãos. Amém. No dia que comemoramos o nascimento de Cristo, desejo que no seu coração renasça a esperança, a fé e a paz. Que você possa viver esta época natalina em plena alegria e na companhia da sua família. Que o amor e todos os bons sentimentos prevaleçam sobre o materialismo dos presentes e que Deus conceda a todas as pessoas muita felicidade e saúde o ano todo. Tenham um Natal feliz e abençoado. Feliz Natal e um próspero ano novo. Muita saúde para cada um de vocês. Eu desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Que você nunca perca a esperança. Que cada dia de sua vida seja belo. Que seus sonhos se realizem. Ame ao próximo e ame a si mesmo. E siga com serenidade nos caminhos da vida. Um Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigado, Jesus, por tudo de bom que tens me dado. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Feliz Natal para todos e um próspero ano novo. Tempo de paz, alegria e união. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal. Que o seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor. Feliz Natal. Que este Natal traga muitas alegrias para todos nós, que encha nossos corações de esperança e harmonia, que a paz de Jesus renasça em nossas casas e o seu amor una ainda mais a nossa família. Desejo um mundo cheio de corações felizes, alegres e em paz. Feliz Natal! Que as bênçãos de Jesus possam neste Natal, no ano vindouro, restaurar e iluminar corações. Eu quero que todos tenham um Feliz Natal, com muito amor, paz, respeito e carinho. Um feliz ano novo. Natal é família, Natal é amor, paz e alegria. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Então, a prof. Suzana, ela tem um canal no YouTube e ela posta as atividades dela. Essas atividades são do ano passado, que ela queria compartilhar. Então, ela mostrou, como ela é também supervisora da escola, ela mostrou a atividade deste ano, um trabalho interdisciplinar da colega, e mostrou no canal do YouTube como ela trabalhou ano passado. Como nós estamos ainda no início do ano letivo, né? Março, abril, no primeiro trimestre do ano, ela selecionou do ano passado, mas ela disse que no final ela gostaria também de compartilhar e ouvir também os colegas a experiência, a vivência que eles têm lá na escola João Chitinsky. Então, agora eu deixo à disposição novamente
para os colegas, se gostariam de fazer algum questionamento, aproveitarmos que estamos com o professor Leandro, com o professor Milton. Eu vi que a prof. Marinês já fez um questionamento, já o professor Milton já colocou ali para ela o link. E eu passo, então, agora, também quero registrar que a prof. Rosa, neste momento, não está presente, porque ela tinha já um compromisso agendado, mas também compartilha deste momento, desta formação, da importância de nós termos esta formação, né, e de conversarmos sobre este componente e de trabalharmos, dividirmos as experiências e de trabalharmos em nossas escolas. Então, eu passo novamente para o professor Leandro para fazer o encerramento final e o professor Milton. Muito bem, eu só queria comentar acerca do livro didático, né? Eu comecei a trabalhar o ensino religioso em 2014, e naquele ano eu fui convidado, trabalho num colégio confessional, fui convidado pela irmã a repensar toda a estrutura curricular, né, todo o currículo de ensino religioso da rede, não era só de um colégio. E a gente percebeu que nós teríamos um grande problema na questão do livro didático, né? Existem livros didáticos, como, por exemplo, Todos os Jeitos de Crer, né? Temos ali um material importante, mas nós não definimos nenhum livro didático, justamente para não tornar o ensino religioso algo mecânico, né? Eu gosto muito dessa obra aqui, que eu já deixei lá no chat, né? Ela é uma obra boa, tem textos muito, muito bons para serem trabalhados do 6º ao 9º ano, que é o universo religioso, as grandes religiões e as tendências religiosas atuais do mundo em missão, né? O Instituto Humanitas, como o Milton falou, já também contribui bastante nesse sentido. Mas essa questão do ensino religioso com o livro didático, realmente teríamos alguns ganhos, mas também, por outro lado, acho que poderíamos incorrer no risco de engavetar, né? E eu acho que o Milton tem aí nos traz um grande desafio, né? O professor de ensino religioso, ele precisa ir buscando subsídios, né? Então, acredito que o caminho seja por ali mesmo, até porque a gente lida com uma diversidade religiosa muito grande, né? Então, eu indicaria esse como um livro subsidiário, do 6º ao 9º ano, mas para o ensino médio ele já não é adequado, no meu ponto de vista. E aquele outro livro, Todos os Jeitos de Crer, mas ele é bem mais simples, né? Ele é bem simples. Já no ensino médio, a gente trabalha muito a questão da antropologia no primeiro ano, então é Lima Vaz, antropologia cultural, outros antropólogos. Segundo ano, a questão, quer dizer, isso no segundo ano, no primeiro ano é a bioética, então Foucault, Agamben, questões da engenharia genética vinculado com o ensino religioso, aborto, eutanásia, o que as religiões falam sobre isso e tal, posicionamento. E o terceiro ano, né, como estão saindo do colégio, a gente traz mais uma reflexão com Bauman, Lipovetsky, autores que nos fazem compreender o mundo contemporâneo. O próprio Byung-Chul Han, seus livros bem pequenos, é um sul-coreano, professor na Alemanha, que escreve livros fantásticos, né? Byung-Chul Han, e muito didáticos. Então, aquela vez, só estou compartilhando essa experiência, optou por não escolher uma obra, porque o risco de bitolar o ensino, ele sempre está posto, tá? Obrigado. Eu também só quero dizer uma palavra sobre essa questão
livro didático como subsídio, por um lado, ele seria um roteiro interessante, mas, por outro lado, ele muitas vezes nos faz não buscarmos. Sei de experiência, eu falo de experiência própria. Quando a gente tem algo mais pronto, a gente acaba se acomodando de certa maneira. Então, sim, é uma referência ao livro didático, mas penso também que, e quando eu citei o Ney Alberto Spies aqui, eu penso que algum material está sendo elaborado. Esse Ney Alberto Spies da rede estadual e municipal de Passo Fundo, que eu citei aqui no chat, ele faz parte da discussão da base curricular gaúcha. Então, eu penso que deve estar sendo elaborado um material, eu não sei de certeza, mas eu penso que algum material orientador, de diretrizes, elas estão sendo organizadas e em breve vão estar disponibilizadas. Mas, assim, eu penso que, por exemplo, este viés religioso, a gente teria que explorar muito isso dentro da área, por exemplo, claro que eu sou suspeito em falar, mas eu sou professor das ciências humanas. Eu penso que a gente constantemente deve estar dialogando com professores da área de ciências humanas. E pensar isso, muitas vezes, da questão religiosa, do ponto de vista histórico, sociológico, geográfico, ela teria um outro sabor, outro jeito. E cito, por exemplo, a cultura indígena. A gente conseguisse explorar bem este solo missioneiro que nós habitamos aqui, esta vertente, nós aqui estamos em solo missioneiro, e toda essa questão vertente religiosa do ponto de vista indígena, só isso nos dá muitos elementos a serem explorados. No Dia do Índio, eu consegui ouvir uma aula minha de História da Educação, eu consegui trazer o nosso cacique para ele estar dialogando conosco. Foram 20 minutos, mas trouxe elementos sociológicos, históricos, religiosos, que engrandeceram muito. No dia 19 de abril, a gente pôde ouvi-lo, 20 minutinhos, mas foi de uma grandiosidade muito importante. A gente conseguir, nas nossas aulas, e a tecnologia também nos facilita isso, a gente pode estar buscando materiais nesse aspecto. Então, também comungo dessa ideia que o Leandro traz. Por um lado, o livro nos ajudaria, mas também é difícil pensar isso, porque dificilmente a gente conseguiria contemplar todo esse universo que está imposto. Mas eu penso que é o início que nós estamos aqui, o início de buscar formação, buscar leituras, e eu penso, na maioria dos profs aqui, buscar subsídios para a gente ter elementos para trabalhar. E para ter subsídios, elementos, a gente precisa também ler e estudar muito. Essa é uma tarefa que nós temos que levar muito a sério. Então, se ninguém tem nenhum questionamento, a gente agradece a todos, agradece ao professor Leandro, ao professor Milton, e eu agora, professor Milton, gostaria de dizer que eu gostaria de ter o contato do professor Ney Alberto, eu gostaria de conversar com ele, de repente convidá-lo para fazer uma fala, já que ele está contribuindo para o referencial curricular gaúcho do ensino médio, eu sei que ele está. Então, para fazer uma fala para os nossos professores, para todos que trabalham com o ensino religioso, acho que seria de suma importância, já que estamos caminhando para esta formação continuada e precisamos repensar a nossa aula, principalmente agora, que nós vamos viver momentos de aulas presenciais e remota, porque o ensino religioso é um período, então nós vamos ficar naquela estrutura diferenciada, no modelo híbrido. Então, quanto mais subsídio, mais nós vamos ter a nossa aula mais ativa e fazer com que o nosso aluno reflita, faça essa reflexão para tornar mais humano, diante de tantos fatos que estão ocorrendo, da questão da própria saúde, nós precisamos pensar nisso, pensar na nossa vida, pensar no outro, já que isso faz parte da nossa matriz do ensino religioso, pensar o eu, o outro, a identidade, nós precisamos saber, precisamos conhecer. São aprendizagens que vamos construir este ano, porque aquilo que está contemplado como aprendizagem essencial, nós temos que dar conta, nós precisamos disso. Então, vamos buscar e vamos auxiliar
naquilo que a coordenadoria pode, eu acho que agora o primeiro passo seria também, além de continuarmos as formações com a FASA, vai ter um momento mais que a gente vai conversar com o padre Aloísio, nós podemos sim ter esse contato com o professor Ney para engrandecer as nossas aulas. Então, fico então já a esse pedido e agradeço a todos vocês. Em junho nós temos mais um encontro, fica o convite para os professores das séries finais, né, para mostrar a sua vivência. É o momento da gente discutir, é o momento da gente repensar, compartilhar e partilhar, que é o nosso principal objetivo numa formação continuada. Obrigada a todos vocês, uma boa semana e continuamos o nosso trabalho com o ensino religioso firme e forte, tanto remoto quanto presencial. Obrigada, professor Leandro, obrigada, professor Milton, e mais uma vez, obrigada, Diocese, por compartilhar conosco esse momento de formação. Um abraço a todos. Interrompe a gravação.